Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, as anfetaminas elas são aminas utilizadas como estimulantes e vulgarmente conhecidas por bolinhas. Uma dessas substâncias é a benzedrina, que apresenta a seguinte composição percentual. Ela tem 80% de carbono, 9,63% de hidrogênio, 10,37% de nitrogênio, sabendo-se que a sua massa molar é de 135 gramas por mol. Pode-se afirmar que a sua fórmula molecular é... Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descobrir a fórmula mínima, ou fórmula centesimal. Quando a gente faz um cálculo para descobrir a fórmula mínima ou fórmula centesimal, a gente vai utilizar essas porcentagens como se elas fossem massas em gramas. Tá? Então, por exemplo, isso você só pode fazer quando as porcentagens batem com 100%. Tá? Então, ó, eu tenho 80% de carbono. É como se você tivesse uma massa de carbono, uma massa de C, igual a 80 gramas. Ele diz que tem uma massa, na verdade ele fala em porcentagem de hidrogênio, de 9,63. Então a massa de hidrogênio é de 9,63 gramas. Fala também que a porcentagem do nitrogênio é de 10,37, então vai ser 10,37 gramas. Bom, essas massas que a gente tem aqui, somando elas, você chega em 100%, em 100 gramas. Como 100 gramas são 100% da massa que você tem, cada porcentagem equivale à mesma quantidade numérica, só que em gramas, tá? Então, por isso que eu coloquei esses valores aqui todos em gramas. Agora, como que a gente faz para calcular a fórmula mínima? Primeira coisa que você tem que fazer para calcular a fórmula mínima, que podem ser qualquer uma das fórmulas que estão acima, aqui, ó, você tem que descobrir o número de mols de todos os elementos químicos, depois dividir esses números de mols pelo menor deles. Aí você encontra os índices, com esses índices você tem a fórmula mínima. Professor, mas o exercício pede fórmula molecular. Se a massa da fórmula mínima for 135, que é a massa, na verdade aqui é massa molar, foi mal. Ele pede aqui, ó, a fórmula molecular. Mas se a massa molar da fórmula mínima for 135, quer dizer que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, tá bom? Então vamos lá, vamos por passos, né? Isso aqui tudo que eu falei pode ser um pouco confuso. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols. A gente quer a fórmula mínima, tá? Mas para chegarmos à fórmula mínima, primeiro a gente vai calcular o número de mols. O número de mols ele tem uma fórmula que é a seguinte, vou colocar ela aqui na frente, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa é aquela medida em gramas que a gente tem ali em cima. E a massa molar você encontra na tabela periódica para cada elemento químico. Então, por exemplo, o carbono tem uma massa 12. A questão ela não apresentou as massas para a gente. Ou a pessoa teria que consultar uma tabela periódica, possivelmente essa prova, esse vestibular, tinha a tabela para a pessoa fazer essa consulta, tá? Então vamos lá, o número de mols do carbono vai ser igual à massa que a gente tem do carbono dividido por sua massa molar. Eu já vou substituir aqui. A massa do carbono está aqui em cima, 80 gramas. Então são 80 gramas dividido por sua massa da tabela periódica, que são 12 gramas por mol, tá? Aqui vamos ter 80 dividido por 12, cujo resultado vai ser igual a 6,66, tá? Então, grama corta com grama, a gente vai ter que o número de mols de carbono é igual a 6,66 mol. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o hidrogênio e para o nitrogênio. No caso do hidrogênio, o número de mols de hidrogênio é igual a 9,63 gramas dividido por 1 grama por mol. Essa divisão aqui é tranquila, né? Grama corta com grama, 9,63 dividido por 1 vai ser 9,63. Então, o número de mols de hidrogênio é 9,63 mol.
Para o nitrogênio, número de mols do nitrogênio, ele vai ser a massa que a gente tem dele, que é de 10,37 gramas, dividido por sua massa molar, que tem na tabela periódica, que são 14 gramas por mol. Aqui grama corta com grama, e a gente vai ter 10,37 dividido por 14, vai dar 0,74. Número de mols de nitrogênio, 0,74 mol. Aqui você vai pegar o menor número de mols entre eles, ó, que é esse daqui, é o 0,74. E vai dividir todos por 0,74. Você vai pegar o 0,74 dividido por 0,74 mol. Você vai pegar aqui o 9,63 dividido por 0,74 mol. É sempre o menor, todos vão dividir pelo menor, tá? E o 6,66 dividido por 0,74 mol. Para começar, aqui embaixo, 0,74 dividido por 0,74 vai dar 1. 6,66 dividido por 0,74 lá em cima vai dar 9. Então, ó, aqui vai ficar 9. E aqui nós temos 9,63 dividido por 0,74, que vai dar 13. Esses valores aqui não podem dar números quebrados, tá? Se eles dessem números quebrados, a gente ia ter que fazer uma correção. Nesse caso, não precisamos dessa correção. Só vou informar o que são esses valores aqui. Eles são o que a gente chama de índice. O índice é aquele númerozinho pequenininho que aparece na frente do elemento químico. Por exemplo, o carbono, qual que foi o número dele? Não foi um 9? Então, na frente do carbono, você coloca o 9. O hidrogênio, 13. O nitrogênio, 1. Então, você não precisa pôr nada aqui, ou pode pôr 1 também, tá? Então, C9H13N, essa daqui é a fórmula mínima que a gente tem. Agora, a gente vai ter que descobrir se a fórmula mínima é ou não igual à fórmula molecular. Primeiro, só vamos marcar aqui, né? Fórmula mínima. Então, essa é a forma que você calcula a fórmula mínima, tá? A fórmula mínima é igual a C9H13N. Mas o exercício pede para a gente a molecular. O que eu vou fazer? Primeiro, tem que fazer um teste. Calcule a massa molar da fórmula mínima, para você saber quantas vezes ele é menor do que a fórmula molecular, se é que ela é menor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a massa molar. A massa molar é a massa que a gente tem a cada 1 mol de uma molécula. E ela bate com a fórmula molecular. Então, se ela bater com a fórmula mínima, quer dizer que a mínima é a molecular. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a massa molar que esse composto tem que ter? O exercício já deu, ó. Ele disse que a massa molar é 135. Se a massa molar é 135, quer dizer que se você pegasse a fórmula molecular e com ela calculasse a massa molar, tinha que dar 135. Se a fórmula mínima for igual à molecular, vai dar 135, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, os elementos separadamente, carbono, hidrogênio e nitrogênio, colocar as massas que eles têm. É assim que calcula a massa molar, tá? Que é medida em gramas por mol. A massa deles da tabela periódica, que são 12, 1 e 14, e vamos multiplicá-las pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparece dentro da molécula. Por exemplo, o C9, carbono vezes 9, a massa dele. O H vezes 13, porque tem 13 hidrogênios. E o N, nitrogênio, vezes 1, porque não aparecia nada na frente, né? Só tem um N ali. Então, a gente vai ter aqui 12 multiplicado por 9, que vai dar 108. Temos também 1 vezes 13, que dá 13, e 14 vezes 1, que é 14. Vamos somar esses valores. 8 mais 4 dá 12, mais 3 vai dar 15. Sobe 1, desce 5. 1 mais 1 mais 1 dá 3, e 1 mais ninguém é 1. Olha o valor que a gente encontrou para a massa molar. A massa molar é de 135 gramas por mol. Como na fórmula molecular era o mesmo valor, a gente descobriu que a fórmula mínima, que é essa, é também a nossa fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, que é o que a gente está procurando, é C9H13N, tá? Então, vou deixar aqui embaixo, ó,
E a fórmula molecular, vamos escrever, peraí, molecular é C9H13N, tá bom? É isso que a gente estava procurando, então tá aqui o nosso resultado. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. C9H13N, letra E, alternativa correta para essa questão, e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Desejo bons estudos para vocês. Não esqueçam de estar acompanhando aqui o nosso trabalho e se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau.